Por que xingamos tanto os políticos, mas amamos o Estado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Após o colapso econômico soviético, vimos a ruína de um Estado que já vinha dando sinais de falência. As consequências desse tombo causaram muita dor ao povo. Houve carestia de todos os itens fundamentais, como alimentos, vestuário, higiene, dentre outros. O limiar dessa derrocada e o Day After trouxe à tona a inevitável prova da impossibilidade do cálculo econômico em um regime socialista totalitário. E isso foi demonstrado e alertado 5 décadas antes por Ludwig von Mises. Com as tentativas de Gorbachev em prol do socialismo e a chegada ao poder de Boris Yeltsin, a população foi às ruas para evitar a tentativa de golpe e a volta ao poder dos comunistas, organizada por Valentin Pavlov. Mas mesmo após todos esses eventos, por que a população russa ainda vive sob um regime opressor mantido por Vladimir Putin? A resposta disso está no inconsciente coletivo, como sintoma de rompimento de barreiras culturais, sociais e fronteiriças. O ponto-chave nas sociedades modernas, tanto ocidentais como orientais, é a ideia de atribuição ao Estado da capacidade de solução de problemas. Iniciada na obra A Doutrina do Fascismo de Benito Mussolini e Giovanni Gentili, de 1931, e ratificada por Antônio Gramsci nos Cadernos Prisionais, em que procurou ensinar que devemos depositar no Estado toda a esperança para solucionar os anseios humanos, todos passamos a aprender a ter fé nessa organização coercitiva ao buscar proteção e segurança física, judiciária, sanitária, econômica, alimentícia, educacional e etc. Isso tem um nome: é a idolatria do Estado. Segundo essa doutrina, o Estado não é diferente de uma religião, e é por ele, e só por meio dele, que o nível pleno de bem-estar será alcançado. Segundo o lema do fascismo, nada deve existir fora do Estado, acima do Estado nem contra o Estado. E na prática, em vários níveis diferentes pelo mundo, o Estado é como um Deus, um objeto de culto e devoção e de amor, e o estadista como um sacerdote. Em tempos de crise, principalmente de preços elevados, predomina no senso comum a ideia de que é dever do Estado intervir na economia por meio de pacotes econômicos, leis contra demissões, regulação de preços e programas de renda mínima, mas é tudo um engodo. Toda a retórica que defende essas tentativas aí são uma fraude, tanto por reduzir drasticamente o incentivo ao trabalho produtivo, como por, se perdurar, induzir a uma dependência crônica de mais auxílios estatais. Isso cria uma espiral de busca por candidatos que prometem benefícios maiores. E não funciona bem porque não é economicamente sustentável. Não funciona porque não considera as interações humanas que produzem riqueza. Assim, todos os pagamentos se tornam assustadoramente semelhantes aos pacotes de estímulo. Todo dinheiro criado do nada pelo Estado gera um benefício de curto prazo que sempre se torna uma dívida longa em forma de perda de poder de compra. A conta sempre chega. As interações da economia tendem a absorver o excesso de moeda emitida e equilibrar a equação da oferta de dinheiro com a oferta de produtos, resultando em preços maiores. Se passa a haver mais dinheiro, mas a mesma quantidade do que pode ser comprado com ele, maior será o preço a ser pago pelo que precisamos comprar. É natural. A velocidade de degradação da economia em todos os sistemas socialistas é maior ou menor segundo o nível de socialismo. O resultado da tentativa de estimular a economia sempre será a pobreza generalizada, porque o Estado nunca dá nada sem ter tirado de alguém antes. Exceto para quem governa, é óbvio. Como todos nós agimos em benefício próprio e dos semelhantes, no Estado, apesar de qualquer discurso de boas intenções, não é diferente. As pessoas que estão lá são humanos e vão agir como humanos, segundo os incentivos que perceberem para se beneficiar. Isso não é maldade. A maldade está em estabelecer regras para concentrar poder. Quanto mais poder tem o Estado, menos poder tem o indivíduo. Se os poderes de uma minoria de humanos em relação ao resto são assimétricos, um dos grupos sempre estará pior. O que mantém isso é a crença das pessoas, cultivada dia a dia pela retórica de quem passa a ser integrante estatal. Como um Deus,
O Estado entende que todas as vidas subjugadas pertencem a ele e também, como um Deus, não aceita incredulidade. Para o Estado, enquanto as pessoas forem tratadas como objeto do poder, elas estarão sujeitas a terem de obedecer aos seus agentes. Mas para não escancarar tal absurdo, o discurso é de que são direitos coletivos, bem comum, pipipi, popopó, e para usufruir dos privilégios, assim como para fazer parte do Estado, somente os seus crentes mais devotos são passíveis da proteção e os seus opositores descrentes não podem ser beneficiados, em alguns casos até acabam punidos. A forma processual de como os estados totalitários reagem é repetitiva desde sempre. Além do exemplo atual da ditadura chinesa aos muçulmanos uigures, um exemplo antigo disso é a atuação do regime nacional-socialista da Alemanha contra os judeus. Primeiro, o Estado usou mentiras e difamações. Durante o início do regime nacional-socialista alemão, os judeus não só foram acusados de serem um dos culpados pela derrota na Primeira Guerra, mas também de serem portadores de doenças contagiosas, de não serem confiáveis e etc. Segundo, o Estado classificou os seus opositores para que fossem facilmente identificáveis. O governo alemão exigiu a eles que sempre se apresentassem como judeus. Isso facilitou com que eles fossem discriminados e então separados de forma consistente do resto da população. Terceiro, os bens dos opositores foram confiscados. Durante o processo eugenista de arianização, os judeus foram obrigados a registrar patrimônio, foram impedidos de participar de órgãos públicos, tiveram licenças de exercício de medicina e de advocacia suspensas, houve confisco de propriedade dos residentes alemães e principalmente dos que deixavam o país. Quarto, cárcere. Os judeus foram privados de liberdade, confinados em campos de concentração, e essa história todos conhecemos. Ou, como todas as outras similares, deveríamos todos conhecer, nunca censurar, para podermos sempre ter ideia de toda e qualquer ameaça à liberdade. Como o Estado nunca pode fornecer algo sem antes ter tirado de alguém, ele só pode se manter por transgressão individual. Sem coação ou violência, ele não pode muito. A existência do Estado é o resultado de um ciclo retroalimentado pelo culto e idolatria daqueles que acreditam que dele virá algo bom. O Estado também é sustentado ingenuamente por aqueles que temem os riscos que a liberdade também tem. Todo mundo conhece alguém aí que pensa que a sua liberdade precisa ser limitada quando começa o meu medo. Aí entra o papo de justificar restrições em nome da proteção. No nacionalsocialismo alemão, a frase comum repetida pelo governo era "é para a sua segurança". E nos campos de concentração, onde as pessoas eram presas, ironicamente, liam-se os dizeres "o trabalho liberta". Historicamente, os resultados nunca foram bons e quase sempre foram estabilizados pela incapacidade humana de optar pela liberdade em detrimento de tudo. As pessoas não buscam liberdade por ideologia. O que queremos são as consequências de ser livre, e isso só acontece por causa das maneiras que o mundo descobre para interagir com capacidade de barrar o intromissor, especialmente devido às novas tecnologias. Hoje, graças a novas soluções, os limites do Estado burocrático moderno estão claramente sendo forçados a se romper. Sempre após inevitáveis rupturas, as pessoas tendem a se organizar em composições menores. Cada vez mais temos desenvolvido capacidade de transcender a localização. O meio novo mais importante a favor disso é a criptomoeda. À medida em que desenvolvemos maneiras de interagir e administrar as relações de modo mais direto, as relações em espaços físicos, sejam locais ou à distância, serão mais discretamente governadas por nós mesmos. Não se troca táxi por Uber, CLT por contrato direto, dinheiro fiat por Bitcoin por ideologia, mas sim porque o resultado dessas interações é melhor. A evolução é morosa, mas essas trocas vão abranger cada vez mais coisas, até os serviços judiciários. Para que tudo isso aconteça, é necessário optar pela liberdade, mas o caminho que leva o mundo a ela não é o ideológico, é sempre aquele onde a consequência do meio de interação resulta em aumento de soberania individual. Quando estiver em dúvida sobre qual direção seguir, a melhor é sempre a que passa por um meio de interação mais longe ou mais imune possível ao Estado. Obrigado por sua audiência
Esse artigo foi sugerido e escrito por Gretchen Wunderwelt, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!